Isolado em sua bolha, Bolsonaro cria uma espécie de governo paralelo. E no meio da crise do coronavírus, o país tem a maioria dos governadores de um lado e o presidente da República do outro. O Congresso Nacional começa a aprovar as primeiras medidas para socorrer trabalhadores informais durante a pandemia da Covid-19. Olá, eu sou Malu Delgado e estou fazendo esse vídeo de casa em isolamento social para que a gente cumpra a nossa parte para evitar a disseminação do coronavírus. E eu te conto aqui sobre os principais fatos políticos da semana. O pronunciamento de Jair Bolsonaro no dia 23, segunda-feira, causou perplexidade à nação. Ao desconsiderar a ciência e também as recomendações e protocolos médicos disponíveis em todo o mundo até o momento, e também ignorar o impacto visível da doença em todo o mundo, Bolsonaro pregou o fim do isolamento social. Mas quem ficou isolado mesmo foi o próprio presidente. A semana foi tensa, com rompimentos políticos, e a maioria dos governadores decidiu manter as medidas restritivas para só depois, ao longo de uma análise sobre a curva da doença, começar a flexibilizar as atividades econômicas. E com os governadores remando contra a maré, contra o presidente, muitos deles tiveram que fazer pronunciamentos para pedir que as pessoas permaneçam em casa. Na quarta-feira, os governadores fizeram uma reunião com Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e pontuaram que a gestão presidencial não tem mais credibilidade. E também na quarta-feira, o presidente participou de uma reunião com os governadores do Sudeste, que foi extremamente tensa. Nesta reunião, o governador de São Paulo, João Dória, cobrou sensatez ao presidente e pediu que ele coordenasse nacionalmente uma ação contra o coronavírus. E nesta sexta-feira, no dia 27, o governador de São Paulo, João Dória, registrou um boletim de ocorrência. Dória recebeu ameaças de morte. O governador passou a ser fortemente atacado nas redes sociais pelos bolsonaristas. Dória tem tentado, durante a pandemia do coronavírus, traçar uma forte diferenciação em relação ao comportamento de Bolsonaro. As possibilidades de renúncia, impeachment e até interdição do presidente Jair Bolsonaro foram assuntos que circularam em rodas de políticos ao longo de toda a semana. Mas o fato é que, com o país em isolamento social e com o Congresso funcionando remotamente, ninguém vai levar adiante esse assunto, pelo menos neste momento. E enquanto Bolsonaro causa indignação social, o Congresso Nacional tenta votar projetos para dar respostas urgentes a esta crise. Na quinta-feira, dia 26, a Câmara dos Deputados aprovou o chamado Corona Voucher, que vai ser um pagamento de R$ 600 ao longo de 3 meses para 24 milhões de trabalhadores informais. Também foi aprovado um benefício de R$ 1.200 para as mães que são chefes de família. Mas o grande problema vai ser localizar esses trabalhadores informais e operacionalizar o pagamento do benefício. Uma das ideias é usar o cadastro único que já existe no Ministério da Cidadania, mas nem todos os informais estão cadastrados ali. O governo trabalha com um número oficial de 24 milhões de pessoas na informalidade, mas estima-se que isso pode superar 40 milhões de pessoas. O Senado ainda vai ter que votar esse pagamento do Corona Voucher e definir melhor as regras de distribuição, que precisam ficar claras e rapidamente. Bom, e em mais um exemplo de como o presidente está incentivando a divisão social e sintonizado só com o que pensam os seus apoiadores, a rede bolsonarista passou a divulgar na sexta-feira, no dia 27, uma série de anúncios chamando as pessoas para carreatas com a campanha O Brasil Não Pode Parar. Essa campanha é contra as medidas restritivas de isolamento social. E na semana que vem a gente volta para falar sobre os fatos políticos que estão agitando o Brasil. Acompanhe nas redes sociais e no site do Valor Econômico. Até lá!